Boa noite a todos. Cheguei há pouco tempo, mas que prazer, é uma alegria estar com vocês nessa noite. Infelizmente, não estava hoje de manhã, mas ouvi bons relatos do que aconteceu lá, do tempo que vocês tiveram. Espero que tenham aproveitado a comunhão nesse dia especial, que é a Páscoa, onde nós celebramos isso. E ainda hoje à noite, eu gostaria de trabalhar um pouco a respeito desse tema de forma um pouco diferente. Pois a Páscoa, apesar de ser tão conhecida, tão celebrada por nós cristãos, até mesmo provavelmente uma das datas mais celebradas junto com o Natal, mas eu considero a Páscoa singular por causa do seu significado. Mas afinal, por quê? Por que é tão importante nós não só sabermos que isso é importante, mas lembrarmos da mensagem que ela traz? É óbvio isso para nós? Para você, tenha certeza e está bem gravado no seu coração. Você sabe por que é tão importante? Provavelmente ouviu um pouco a respeito disso hoje de manhã. Mas uma situação me fez pensar a respeito de questões tão simples, às vezes pouco gravadas no coração das pessoas e muitas vezes sem o conhecimento de pessoas que não têm relacionamento com o Senhor. Talvez a Páscoa é um desses momentos, mas a situação que eu estou mencionando é que alguém lá da igreja do Caí, eles falaram de um colega de trabalho que estavam vivendo um momento muito difícil de desespero, angústia, estava em depressão, no momento que realmente estava se sentindo sem esperança. Estava sentindo uma mulher que estava se sentindo sozinha. E essa pessoa do Caí teve coragem, olhou para ela, sabia da abertura que tinha para falar do Evangelho e fez uma pergunta muito simples. Você sabe por que Jesus Cristo veio ao mundo? É uma pergunta tão óbvia, tão óbvia. Quase na nossa mente, às vezes se vem, é desnecessário perguntar algo assim, porque com certeza as pessoas sabem. Certo? Não. Aquela mulher disse, não, ela não sabia porque Cristo havia vindo. Ela não sabia o motivo que Deus enviou o seu filho. Dentro de circunstâncias assim, eu gostaria de trazer para você ou um texto, talvez óbvio, conhecido, gravado em nossas mentes, que é importante nós lembrarmos dele continuamente. E se é tão simples e tão conhecido por mim e por você, talvez deveria ser mais dito a outros, anunciado a outros essa verdade. Dentro dessas obviedades, gostaria de trazer o texto de João 13:16. Se puder, abra lá junto comigo. João, capítulo 13, versículo 16. Diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tão simples. Provavelmente você já sabe muito bem ele. E são 3 verdades que eu gostaria de avaliar a partir do que vemos aqui. Poderia ser muito mais, mas na perspectiva da Páscoa, 3 informações.
claras que encontramos a respeito de Deus e também de nós mesmos. Vamos avaliar o que nosso Senhor tem a dizer aqui. E eu sei que provavelmente você não só ouviu algumas vezes, mas muitas vezes essa passagem, e gostaria de lembrá-lo que o que está aqui diante de nós não é apenas mais um livro. Hoje em dia até é estranho isso, né? Porque como é que eu estou chamando isso daqui de um livro? Estamos falando da palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus à sua mão. E ela não é apenas um entre outros. Ela é única, singular, principalmente por aquilo que ela pode fazer. Em alguém que nunca ouviu, trazer a transformação que jamais irá acontecer de outra forma, a não ser por ela. Talvez você tenha ouvido essa passagem há alguns anos. Talvez já faz 30, 40, 50 anos. Mas tenho certeza que a palavra do Senhor continua sendo eficaz durante toda a nossa história com o Senhor. E pode nos lembrar, nos trazer e encorajar a buscar mais o Senhor à medida do tempo. Apesar de que seja um texto talvez memorizado por você, continua sendo verdade. Continua sendo importante para mim e para te lembrar a respeito do nosso Deus, daquilo que Ele fez, de quem você é e do nossa futura esperança. E são essas três características, três verdades que encontramos aqui. Primeiramente, a gente vai ver a forma que Deus demonstrou seu amor. Também veremos a condenação que estava sobre nós e encerrando com a esperança que temos no nosso Senhor Jesus Cristo. E se você já ouviu tantas vezes essas palavras, é simples, é óbvio, queria encorajá-lo a, se é tão simples, anunciar a outros, principalmente hoje. Porque essa maravilhosa obra de Cristo Jesus foi por amor. Mais pessoas, por seu intermédio, podem alcançar, receber, entender uma informação que a gente acha que todos sabem, mas esquecemos também que todos necessitam, dia após dia, cada vez mais, aprender, entender e se aprofundar naquilo que o Senhor fez aqui. Vamos começar no início desse versículo da seguinte forma. Olhe bem lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tudo bem. Começamos vendo a forma que Deus demonstrou o seu amor. Nós conhecemos o amor de diferentes formas. Você que provavelmente quer ser amado, acha importante isso. E almeja isso. A palavra de Deus até descreve exatamente a resposta a essa pergunta, que nós conhecemos o amor. 1 João 13,16 diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto, também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Queridos, Deus não apenas afirma, lá no passado, no início da humanidade, que Ele amava o mundo, Ele agia e demonstrava seu amor por meio da redenção que temos nele. Semana passada a gente viu a respeito disso. Vimos que Deus amou Israel, cuidou dele, não esqueceu deles no Egito. Eles estavam numa situação muito difícil e Deus lembrou deles. Às vezes nós nos encontramos em uma situação difícil. A mulher que eu mencionei para vocês antes estava numa circunstância difícil. E lembrar do amor de Deus é extremamente relevante. E lembrar dessas palavras, porque Deus amou o mundo. O amor começa nele. Até mesmo a nossa maneira de viver, mencionada lá em 1 João, que nós devemos amar aos outros porque Ele nos amou. Antes de nós agirmos, Ele mesmo nos ajuda a ver como fazer, como agir. Se Deus, por meio da nossa Páscoa, entregou o seu Filho para que Ele morresse,
ressuscitasse e viesse vitorioso, hoje nós somos capazes de ter uma nova vida e a esperança nele, e podemos viver uma forma diferente, até mesmo demonstrando o seu amor, pedido por ele aqui. E essa demonstração de amor não é apenas só o nosso resgate, mas coloca um valor imenso. É valiosa essa informação. Eu mesmo poderia dizer, por exemplo, que eu amo você, que você é importante para mim, que você é precioso, que eu quero demonstrar esse amor, mas se eu de fato não coloco em minhas ações, as minhas afirmações seriam mentira. Eu falar para o Vitor, eu tenho um carinho imenso por você, mas dia após dia eu desprezo ele, ignoro, ofendo, estaria mentindo. Deus faz o contrário. Ele afirma e prova dessa forma. E olhem como somos preciosos para o Senhor, principalmente por causa do preço que ele pagou. Nosso maior valor não está naquilo que nós somos. Não está naquilo que nós fazemos. Muito menos naquilo que você temos. Nosso maior valor está naquilo que Deus fez por nós. Olha o que diz 1 Coríntios 6, 20. Se puder, abra lá junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. A versão que eu estou usando é Nova Almeida atualizada. Primeira Coríntios 6, 20 diz o seguinte: vocês foram comprados. Perdão, essa aqui é a NVI, falei errado, que eu mudei a versão. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Logo nesse início de versículo, fala sobre o alto preço que foi pago por mim e por você. Talvez se eu pedisse para alguém de vocês falarem, olha, coloque em mim, no valor algum, quanto que eu valeria para vocês? Quanto vocês considerariam que eu sou precioso? O Lucas olharia para mim, olha, se for R$10 é muito. Provavelmente algo assim. Fico muito feliz que meu valor não depende do Lucas. Depende daquilo que Deus fez. Depende de Cristo. Então a questão do quanto nós valemos para o Senhor está no sacrifício de nosso Senhor. Se agora, de forma diferente, eu afirme, Vitor, você é precioso para mim, eu vejo o Vitor em perigo e coloco a minha segurança para proteger o Vitor. Eu estou dizendo, afirmando e demonstrando que a minha segurança é menos importante do que a vida do Vitor. É o quanto que isso vale para mim. Se eu abro mão do meu tempo por outra pessoa, eu demonstro que aquilo que seria outras coisas que seriam importantes para mim é menos importante do que você. E naquilo que Cristo fez, nosso Senhor demonstra que nós somos preciosos, mais do que o conforto do Senhor, porque Ele poderia permanecer no céu, confortável, sem a humilhação que Ele passou, sem o sacrifício que Ele fez. Ele fez porque Ele se importa conosco. Então é a afirmação de João aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esta maneira, é o preço que foi pago, que deu seu Filho, que enviou seu Filho por nós. A questão então é aqui, a sua vida, pertence a Ele? Porque se pertence, seu valor não está, com certeza, naquilo que você é, naquilo que você faz, ou naquilo que você tem.
está nas mãos de Cristo. Aí sua vida é inestimável. E lamento dizer, se minha vida pertence só a mim mesmo, nessas circunstâncias que eu mencionei, ela acabará. Aquilo que eu faço é limitado a minhas circunstâncias. Aquilo que eu tenho pode sumir momentaneamente. A minha vida é breve. E a morte virá logo mais. Mas por causa de Jesus Cristo, nós temos uma vida diferente, uma perspectiva diferente. Então, isso possibilita que a nossa Páscoa perdure durante todo o ano, sabendo que ela colocou um valor nos nossos dias, na nossa vida, no nosso tempo. Porque Deus demonstrou que você é valioso para Ele e importante. Mas por que foi necessário este preço? O texto continua demonstrando. Ele continua dizendo, para que todo que nele crê não pereça. Isso nos lembra do que eu mencionei a semana passada. Antes de Cristo, o único destino possível para nós era que continuaríamos escravos do pecado e da morte para sempre. Não teríamos mais saída alguma, esperança alguma, a não ser a morte. Por causa do nosso pecado. Você não consegue fugir disso sem a obra de Cristo. A segunda verdade é que a condenação estava sobre mim e sobre você. Deus nos fez em amor. E a condenação que está no mundo hoje foi por nosso intermédio. Nós trouxemos isso para nós mesmos, por consequência do nosso pecado. Lembrem que a maneira que Deus nos fez não foi dessa forma. Não foi debaixo dessa condenação para que nós possamos vir a perecer, a morrer. Ele descreveu tudo que ele criou de uma forma bem específica. Ele olhou tudo que ele fez e disse que era bom. Nós vivíamos nessa circunstância. Nós vivíamos dessa forma, usufruindo disso. Nós tínhamos esse privilégio. Deus foi tão gracioso que ele fez algo mais do que apenas criar o homem, colocá-lo num ambiente agradável, mas ele deu companhia. Ele disse que o homem não era bom que ele esteja só. E um presente para o homem e uma bênção foi colocar a mulher. Nós fomos feitos de maneira boa. Nós agradávamos ao Senhor. E por causa daquilo que eu e você, até hoje fazemos, trouxemos a condenação para a nossa vida. A imperfeição e a condenação entrou na humanidade por meio de mim e de você. Olha, sabe o que é bom nessa circunstância? É que ela não acaba naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Deus fez. Na vitória dele, não na nossa derrota. A batalha que nós estamos travando contra o Senhor e por causa do nosso pecado, ela encerra naquilo que nós estamos vendo hoje. Porque Deus amou o mundo. Por causa daquilo que Ele fez, nós podemos ter a vitória. Ele fez isso de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo ele que nele crê. Ou seja, isso vem por meio da fé, da crença, naquilo que Deus fez. Aí sim, nós não iremos perecer, mas teremos a vida eterna. Cristo foi condenado porque nós deveríamos ter sido. Ele foi condenado à morte para que eu e você fôssemos considerados justos por Deus. Preste bem atenção, que ele recebeu o que ele não merecia, para que você não recebesse o que você merece. É apenas só por meio disso que nós temos a esperança.
só por meio dessa ação de Deus. Talvez você tenha visto no Instagram algo que a Samantha compartilhou, uma citação de Timothy Keller, que traz essa verdade da criação do Senhor, da condenação que havia sobre nós e da ação de Jesus Cristo nas seguintes palavras. Preste atenção que é um pouco difícil de entender o raciocínio, mas é muito importante essas palavras. E eu acredito que Keller foi muito feliz. No primeiro jardim, não faça a sua vontade, mas a minha, trocou o jardim pelo deserto e levou o homem do Éden ao Getsemane. Agora, não se faça a minha vontade, mas a sua, traz a angústia do homem que ora, mas transforma o deserto no reino e leva o homem do Getsemane aos portões da glória. Sabe a condenação que estava em nossa vida? Não há mais. Sabe a circunstância mencionada aqui? Desapareceu. Nada por aquilo que você fez. Não é por aquilo que você é. Muito menos pelo que você tem. Mas por meio daquilo que Cristo fez e é. Ele é vitorioso. Ele conquistou a graça e entregou para nós. Ele promoveu a justiça. E por causa disso nós somos declarados justos. Não mais condenados. Mas agora encerramos esse texto da seguinte forma. Vou ler desde o início e chamar a atenção para essa última frase tão importante que dá esperança para mim e para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, e agora sim, mas tenha a vida eterna. Pense nas pessoas que talvez estão em nosso meio e neste mundo e não têm esperança. De fato, não encontrarão em outro lugar, de outra forma, por meio das suas forças, por meio do seu conhecimento. Seu vizinho não vai conseguir. Seu colega de trabalho não tem esperança. Ele não tem, de fato. Eu não sei quantos colegas de trabalho você tem. Talvez vários. Mas sem Cristo, sem esta última afirmação da esperança na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, a condenação passada, que é nossa, que eu e você temos, a condenação que passou, não haveria esse mas aqui, mas tenha a vida eterna. O fardo do pecado, do seu pecado, continuará para sempre. Será eterno, mas a condenação eterna. Enquanto antes vimos que a condenação estava sobre nós, agora, na pessoa de Jesus Cristo, temos esperança. Se lá na criação, um aspecto legal de nós pensarmos, tá? Pense que o homem tinha um relacionamento íntimo com Deus. Usufruía de uma intimidade com Ele. Dia após dia, ou de forma contínua, constante, Deus se relacionava com o homem. Ele investia tempo com a humanidade. E essa bênção que nós tínhamos, ela cessou no momento do pecado. Depois do pecado, o homem podia se relacionar da mesma forma, com intimidade e profundidade com Deus? Nós não conseguimos mais da mesma forma. Não temos mais como fazer isso. Nós perdemos
Nosso destino, a partir da ação do homem, era ficar para sempre longe de Deus. Não havia volta, solução, nem esperança. Quando isso mudou? Essa a possibilidade do homem encontrar a redenção foi por meio novamente da ação de Deus. Onde lá ele já prometia que iria resgatar o homem. Aqui em João ele afirma que Deus amou o mundo. Esse amor começou lá no Éden. Da forma que ele trouxe a semente do homem, da mulher, perdão, para se tornar vitorioso sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a nossa condenação. Considerando essa questão do tempo, quando a gente podia usufruir desse tempo com Deus, esse versículo nos lembra que nós vamos ter a vida eterna. Será, por meio de Cristo, restaurado um relacionamento de intimidade com Deus, de profundidade no nosso conhecimento dele. Enquanto o nosso tempo havia acabado com esse relacionamento, Cristo, aquilo que ele fez, agora coloca do ponto em diante da sua obra, não só no nosso tempo aqui na Terra, mas para sempre, usufruindo desse relacionamento. Novamente, lembra outro aspecto. A nossa ação, por mais que tenha sido terrível, tenha trazido e traz tantos problemas para a sua vida, que é o pecado, ela nunca será capaz de ser maior, ou seja, o nosso pecado não consegue ser maior do que a ação de Cristo. Nossa falha pode trazer uma vida inteira de problemas. Eu e você podemos ser resgatados por Cristo, mas continuaremos a ter problemas, porque eu e você continuamos pecadores. Mas a ação de Cristo bota a questão do ponto da nossa morte, quando Ele vier do céu. E essa é a nossa esperança. Daquele ponto em diante, o nosso pecado não afetará mais nosso relacionamento com Deus de forma... A profundidade do relacionamento com Deus, intimidade com Ele será restaurada. Não durante a nossa vida aqui, mas para sempre. A ação de Cristo, o sacrifício dele, da sua morte e agora sim reinando sobre nós, perdurará para sempre. E essas palavras, para que mas tenha a vida eterna, traz isso para nós. Deus, Ele amou o mundo e fez algo a respeito disso. Vocês não tinham nenhuma solução, mas Deus tinha. E é por causa daquilo que Ele fez que nós temos essa redenção. Hoje é a Páscoa do Senhor. Nós sabemos que a vitória de Cristo nos traz esperança, nos traz graça e nos traz intimidade. Quero lembrá-los daquilo que eu mencionei lá no início. Eu fico muito contente. Ficaria muito contente se ouvisse de vocês. Laura, eu já ouvi muitas vezes isso. Eu já gravei não só essa passagem, mas essas verdades. Não houve nada novo para mim. E não ficaria triste de ouvir isso. Porque sei que Deus tem trabalhado na sua vida e tem usado a palavra dele para ensinar você. Se você sabe de tudo isso, junto com a minha alegria, Deus coloca sobre você uma responsabilidade. Se você sabe de cor, se você sabe dessas verdades. Minha pergunta é, por que não anunciamos mais?
Por que não falamos mais a respeito daquilo que Deus fez pela humanidade? Enquanto João diz que Deus amou o mundo, nós ouvimos essa afirmação e pegamos para nós: Deus me amou. Eu fico muito feliz com isso, fico contente e me coloco na minha cadeira, recebendo esse amor, mas não anunciando da forma que deveria. Esta esperança que nós temos, muitos não a têm. Muitos não têm. Porque deixamos de fazer isso ou não fazemos tanto quanto podemos. Enquanto essa experiência que alguém lá de outra igreja teve, dessa pergunta óbvia: você sabe por que Cristo veio ao mundo? Talvez nem para todos seja tão óbvio assim. Se você sabe de maneira tão gravada em sua mente essas verdades, permita que outros ouçam pela primeira vez. Algo que não é óbvio, gravado e firme. Isso é uma responsabilidade que temos, não apenas um privilégio. O privilégio veio por meio da redenção, por meio da conquista da vitória na cruz. Este alto preço foi pago por nossa vida. Se ela tem esse valor tão importante para nosso Senhor, vamos usá-la da melhor forma, para trazer honra e glória a Ele. Assim como diz o texto que eu mencionei lá no início, 1 Coríntios 6:20. Olha só. Vocês foram comprados por alto preço. Agora, a conclusão. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Se somos valiosos para Ele, e de fato somos. Se a nossa vida tem um propósito por causa dele, e de fato tem. Se de fato deveríamos fazer algo a respeito, de maneira prática e ativa, que nós devemos, possamos agir conforme a vontade dele, anunciando aquilo que ele fez. Não existe maneira, momento mais adequado do que essas datas comemorativas. E nós queremos ter esse cuidado, não só como igreja, talvez na sua própria família, de não tirar o foco naquele que nós celebramos a vitória hoje. O Roberto nos lembrou disso durante a semana, na nossa conversa, sobre como é importante para que Samuel e a Thalita não vejam a Páscoa pelos olhos do chocolate e do coelho. Que isso é bom, é claro que é. Se você não gosta dessas coisas, eu gosto. Se você recebeu chocolate de presente e não fica contente, então dê para mim. Eu fico muito contente por isso. Mas não é o mais precioso que você encontra na Páscoa. Por mais que os chocolates sejam muito caros, o preço mais alto foi pago por Cristo. Esse momento é extremamente adequado para que nós possamos lembrar não só as pessoas próximas de nós, principalmente elas, mas aquelas que a gente tem acesso, a lembrar do real significado da Páscoa. Que nosso coração, que nossos olhos não se desviem disso. E que também nossa boca possa anunciar essa verdade. Tão simples, tão conhecida, tão óbvia, mas que continua sendo capaz de transformar a vida de pessoas. E isso é valioso. Apesar de tantas vezes conhecermos, ou lermos essa passagem, ou mencionarmos essas palavras deste versículo.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus tem Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cada dessas informações, daquilo que Deus traz para nós aqui, deveria mover seu coração, primeiramente, de alegria. Talvez você não encontre muito amor ao seu redor. Deveria ser um papel nosso como igreja, mas ainda assim, às vezes a nossa família é difícil. Mas não precisamos nos sentir sem esperança, sem carinho, principalmente porque Deus nos ama. A maneira que Ele demonstrou seu amor foi com um preço inestimável. Então, pessoas que se sentem afligidas, talvez em depressão, em angústia, têm pensado pouco no quanto nós somos preciosos para Deus, porque é impossível você saber dessas verdades e não se sentir contente, alegre, satisfeito por causa daquilo que Deus fez. Não importa quem você é, não importa o que você faz, muito menos aquilo que você tem. Por quem Cristo é, por aquilo que Ele fez e o preço que Ele pagou. E isso nos encoraja a lembrarmos da obra dele, principalmente durante a Páscoa. Vou orar para encerrar esse tempo aqui e encorajar vocês para que durante essa semana essas verdades tão simples, lembrar que Deus demonstrou o seu amor, que nós estávamos condenados e que por meio de Cristo nós temos esperança. Isso é tão simples, tão fácil, tão óbvio. Torne óbvio para outros também. Ora, Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua mensagem, por aquilo que o Senhor fez. Com certeza, e provavelmente todos que estão aqui já ouviram isso. Mas o preço foi muito alto. Foi muito alto. Nós com certeza não valíamos isso. Mas o Senhor pagou. E nos ajude a demonstrar toda a gratidão que deveria vir a partir daquilo que tu fizeste por nós. Nos ajude a sermos gratos, uma igreja grata, pessoas gratas, crentes gratos por aquilo que o Senhor fez. E que isso não fique, essas verdades não fiquem apenas na nossa mente, mas também na nossa boca. E eu sei que isso alegra o Senhor saber disso. Saber que tem pessoas dispostas a agir desta forma. Que quando o Senhor nos encontrar aqui, possamos ser encontrados salvos, mas também obedientes e fiéis. Por isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém.